Suplementação nada mais é hoje, tá, do que buscar com uma vitamina, um extra, alguma coisa que você come a mais além da sua dieta, algo que deveria estar incluso na sua dieta, mas não está. Pelo simples motivo de que tudo na nossa vida hoje é tão distante do natural que a gente tem que consertar de alguma forma, tem que compensar de alguma forma, tá, por essa falta. Então, na verdade, né, se você olhar para os nossos antepassados, nenhuma suplementação era necessária, porque eles comiam um monte de gordura animal, tá? De animal que, criado a pasto, criado no ambiente natural deste animal, para começar. Leite, ovos, órgãos, carnes de órgãos, ossos, né? Sopa, caldo de ossos, o famoso brodo, né? Então, nesse tipo de alimentação, que era a única possível, com fermentados, enzimas, né, eles tinham tudo o que eles precisavam em termos micronutricionais, inclusive. Né? Não só macronutricionais, não só proteína, gordura e carboidrato. Né? A gente está falando disso também. Então, o grande objetivo da suplementação hoje é simular tudo que nossos ancestrais tinham automaticamente na dieta. E hoje é impossível você conseguir só comendo direito. Tá? Apesar de que comer direito vai te ajudar pra caramba, vai te fazer economizar uma grana com um monte de suplemento inútil e vai suprir uma série de minúcias, de detalhes que você nunca vai nem saber. Talvez a gente vai descobrir daqui a 200 anos algumas vantagens de comer direito. Tá? Mas algumas delas a gente já conhece hoje. Então, entendendo isso, tá, o que é suplementação de fato? É simular uma dieta completa, que hoje é basicamente impossível. Você tem que entender por que é que suplementação tradicional, esse multivitamínico e não sei o que mais, essas paradas, né, que você vê por aí em termos de suplemento, que fica uma confusão do c... Você nunca sabe o que é útil, o que não é, o que você tem comprado, e cada dia uma vitamina mágica nova, uma enzima mágica nova, e você não sabe que merda que significa de fato. Você precisa entender por que isso não faz nenhum sentido. Você tem que simplificar, tá? O que vai ser mais fácil para você, vai ser mais barato e você vai economizar esforço e tempo nesse processo. Quando a gente está falando de suplementação tradicional, essa suplementação mais farmacêutica, assim, né, de uma forma, a gente está falando, antes de mais nada, de muitas substâncias sintéticas. Tá? Exemplo, vitamina K. Você não importa isso aqui em específico, a gente já vai falar de específicos, mas só para dar um exemplo. Ela pode ser sintética ou natural. Tá? A vitamina K natural, biológica, é extraída de um alimento rico em vitamina K, nato, geralmente, né? Uma fermentação oriental lá. Inclusive, eu uso bastante isso. Já a vitamina K2, especificamente sintética, é uma construção de um laboratório, certo? É cheio de química, é cheio de interações inorgânicas que não dizem respeito aos mecanismos que fazem sentido em relação à nossa biologia, ao nosso organismo como um todo, e vão te foder, basicamente. Porque o corpo não consegue absorver direito, porque as interações, as interdependências entre este nutriente de outros micronutrientes, outros minerais, outras vitaminas, especialmente lipossolúveis, não existe, tá? Foi quebrado porque aquilo ali é um robô. É uma construção artificial das mãos humanas, tá? Não uma construção natural das mãos divinas. Então você sempre tem que buscar aquilo que é mais próximo da natureza, aquilo que é natural, e mesmo se você for suplementar, busque fontes naturais. Quando a gente está falando de suplementação tradicional, raramente a fonte é natural, geralmente ela é sintética. Segundo fator, biodisponibilidade. Mesmo com fontes naturais, a gente tem, por exemplo, a vitamina, nesse mesmo exemplo, K1 versus a K2. Tá? A vitamina K1 é vegetal, a K2 é animal. Em como toda nutrição que você compara em termos de, seja macro ou micro, né, o vegetal versus o animal, a absorção do animal é muito, muito superior. Então, mesmo que você compre um suplemento mais tradicional que seja extraído de uma fonte natural, você pode estar comprando algo com uma biodisponibilidade baixíssima. Ou seja, você está comprando 20 miligramas, mas teu corpo só absorve 2. Então você está literalmente jogando 90% do teu dinheiro no lixo, porque você não conhece as relações intrínsecas que existem entre esses nutrientes. Tá? Terceiro ponto, interdependência. Mesmo que você consiga um suplemento tradicional de uma fonte natural e biodisponível, você não necessariamente está considerando a interdependência que este nutriente tem
em relação a outros fatores nutricionais. Vitaminas lipossolúveis, eu volto ao exemplo da vitamina K, por exemplo. Né? Exemplo. Ela é uma vitamina lipossolúvel, que significa que ela precisa de gordura para ser absorvida. Então, se você toma a vitamina K ali isolada, mesmo que seja de uma fonte natural e biodisponível, ela não é absorvida. Por exemplo, esse é um exemplo de diversos outros aqui de interdependência, tá? De vitaminas, minerais, enzimas que precisam trabalhar em conjunto para que a absorção no corpo aconteça. Eu vou falar bastante sobre isso daqui a pouco. Então esqueça essa suplementação mais tradicional, mais farmacêutica, porque isso nunca vai te trazer esses fatores que você precisa para absorção boa dos nutrientes ideais que você está buscando e pagando por eles, né, se você está comprando a parte. Então, meus nobres, hoje a live é mais direta ao ponto. Vamos direto para o como. Tá? Como é que você faz, então, para suplementar do jeito certo, sem frescura, né? Suplementação raiz que realmente você precisa e você vai aproveitar de fato. A forma ideal de suplementar é simplesmente buscando, antes de mais nada, uma alimentação ancestral em todos os sentidos. Né? Isso vai te ajudar a contemplar todos esses fatores sem que você tenha nem que pensar. Né? Repito, volto ao exemplo lá no começo. Cara, se você come muita gordura animal, gordura boa, orgânica, carne, ovo, leite, fermentados de diversos tipos diferentes, frutos do mar, órgãos, ossos, né, através de um brodo, um caldo, você não vai precisar se preocupar com bosta nenhuma de suplementação. Tua alimentação já vai trazer para você tudo que você precisa. Tá? Se você quer saber sobre isso, eu tenho uma live sobre os princípios ancestrais da nutrição, não dá para entrar neles aqui agora. Mas, dito isso, é possível sim você suplementar, porque, convenhamos, né, não é tão simples você ter uma dieta tão boa, tão ancestralmente completa assim hoje em dia. Não é nem um pouco simples, na verdade. Então, a gente vai falar de 3 principais fatores aqui quando a gente for pensar em suplementação de verdade. Tá? Fala, meu querido! O principal deles, um dos principais, são justamente as vitaminas lipossolúveis. Tá? Vitaminas A, D, E e K2, especificamente. O que é essas paradas aí? O que é uma vitamina lipossolúvel? É uma vitamina que precisa de gordura para ser absorvida. Por que ela é tão diferente? O que ela tem de tão especial? Essas vitaminas têm relações intrínsecas no nosso corpo, inclusive com o nosso DNA, com a nossa expressão genética, tá? E determinam uma série de fatores no teu organismo que são extremamente importantes. É aqui que a gente está falando da famosa vitamina D, né? Pouca gente ainda conhece o poder que essa porra tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da interdependência que ela tem da vitamina A. Então você talvez já suplemente vitamina D, ou conhece, muito provavelmente conhece alguém que suplementa vitamina D isolada. Sabe o que acontece quando você suplementa vitamina D isolada? Você está se intoxicando, porque a da vitamina D precisa da vitamina A em equilíbrio. Ambas precisam trabalhar juntas, porque qualquer uma delas sozinha vai intoxicar a porra do teu corpo. E ninguém sabe disso, velho. Ninguém fala dessa parada. Eu recomendo, não, vai lá, mete 10 mil lá de vitamina D e foda-se. Cara, não tem nem a gordura acompanhando a parada, em alguns casos, né? Tem alguns casos que isso é contemplado. Porque, repito, se é uma vitamina lipossolúvel, ela precisa ser acompanhada de gordura, tá? Então você está tomando só vitamina D, comendo pouca ou nenhuma gordura, você está jogando dinheiro no lixo e tempo também. E se você está suplementando vitamina D sem vitamina A, você está se intoxicando e talvez jogando também dinheiro no lixo. Você está pagando para ficar doente. Entenda dessa forma. Então, o primeiro suplemento que a gente vai... Os primeiros, tá? Vamos falar de 3 aqui nesse ponto. Que a gente vai tratar em relação a esse fator das lipossolúveis, são, antes de mais nada, o principal aqui, o central, o núcleo da sua suplementação. Tá? Isso aqui, mesmo se você estiver comendo perfeitamente, você vai usar essa... Óleo de fígado de bacalhau. Tá? Isso é uma parada que até hoje tem tradições, geralmente a geração dos nossos avós, né? É uma que ainda tem algum tipo de noção das tradições em relação ao óleo de fígado de bacalhau.
É uma parada que foi usada ao longo de, cara, séculos, ou no mínimo décadas aí, para tratar uma série de questões de sintomas, e não só de sintomas, né, uma gripe, resfriado, infecções generalizadas de todos os tipos e agudas de todos os tipos, mas inclusive em guerras, cara. Na Segunda Guerra Mundial os caras usavam isso para mas para a saúde como um todo. Tá? Mesmo não estando doente, tu toma lá uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Teve alguém que eu mencionei isso e falou, cara, minha avó me obrigava a tomar essa parada, era horrível. Cara, horrível é você ficar doente, né? Mas tudo bem, se você não tem essa concepção, quando tu é uma criança lá, você acha uma bosta mesmo, né? O que é o óleo de fígado de bacalhau? Cara, ele, primeiro, é um óleo. Ou seja, ele tem gordura. Você tem o fator principal da absorção de vitaminas lipossolúveis, é ali. Ele tem gordura. Ó, a mãe... o Brunão falou, cara, minha mãe me dava esse óleo de fígado, curava tudo. Exatamente. Cara, é uma das ferramentas mais fortes que você tem para a sua saúde, especialmente nos dias de hoje, tá? Se você está preocupado com coronavírus, ou se você tem alguém na família que está com esse problema, pode já estar doente, dá essa pessoa, cara. Eu garanto que isso aí vai acabar com todo tipo de problema que ela tem em relação a isso e vai ajudar na prevenção pra cacete, tá? Então, nesse momento, mais do que nunca, é importante que você suplemente com isso, mas sempre tá? Porque o óleo de fígado de bacalhau, ele é cheio de vitamina D. Mas não é só a vitamina D. Ele é acompanhado dessa sincronia, dessa sinergia com a vitamina A. Então você tem os 3 fatores essenciais para a absorção de lipossolúveis. Se você tem a vitamina A, você tem ela associada à vitamina D, ambas são interdependentes, uma precisa da outra e qualquer uma em isolamento vai causar toxicidade, e você tem a gordura em si. Tá? O próprio meio é a gordura, né? A parada é um óleo. Então o óleo de fígado de bacalhau, na verdade, é um alimento. É um alimento como azeite, como, enfim, é uma extração da gordura de um determinado animal. Então é mais do que um suplemento, é um alimento de fato, por isso que ele é tão tradicional. Eu tomo ele vem com uma seringazinha junto, assim, cara. Eu tomo porque daí tem a medida certa, tá? Eu tenho uma marca que eu indico, mas ela é cara pra caramba, tá? Ela tem... a qualidade do bagulho é muito, muito boa. Depois me manda inbox lá que eu mando a indicação, tá? Melhor do que ficar falando aqui. Então, esse é o cerne, o núcleo da suplementação raiz, tá? Óleo de fígado de bacalhau, todos os dias, todos os dias, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, eu imagino que não, tá? Eu nunca ouvi em lugar nenhum, eu tive que estudar essa por conta própria, né? Eu estudo muito na Fundação Weston Price, que é uma das fontes mais que você consegue achar, e lá essa questão toda se junta, né, da história, antropologicamente falando, do uso desse suplemento, com a biologia, com os estudos que já se sabe que os lipossolúveis precisam de gordura, mas ninguém fala disso. Né? Já se sabe que A e D em isolamento causam toxicidade, mas na verdade pouca gente sabe, mas quase ninguém fala disso.